Existe um momento na vida em que tudo parece estar saindo do controle, e talvez esse momento seja exatamente agora para você. As preocupações aumentam, o coração fica apertado e a sensação de estar sozinho começa a dominar os pensamentos. Você tenta resolver, tenta entender, tenta encontrar uma saída, mas quanto mais tenta, mais parece que nada muda. E é nesse exato ponto, quando as forças começam a falhar, que uma pergunta silenciosa surge dentro de você. Será que Deus ainda está comigo? E essa pergunta, mesmo que você não diga em voz alta, ecoa no fundo da sua alma, como um sussurro carregado de dor, dúvida e esperança ao mesmo tempo. Mas o que você precisa entender agora é algo poderoso, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo. A Bíblia, em Salmos 37:5, nos entrega uma chave que muitas pessoas ignoram, mas que tem o poder de transformar vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Parece simples, talvez até fácil demais quando lemos rapidamente. Mas quando você começa a mergulhar profundamente nessas palavras, percebe que existe um nível de confiança que vai muito além do que estamos acostumados. Entregar o caminho não é apenas fazer uma oração rápida e seguir preocupado. Entregar é soltar, é abrir mão do controle, é aceitar que existe um Deus que vê o que você não vê, que entende o que você não entende e que está agindo mesmo quando você acha que nada está acontecendo. A Bíblia, em Salmos 37:5, nos entrega uma chave que muitas pessoas ignoram, mas que tem o poder de transformar vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Parece simples, talvez até fácil demais quando lemos rapidamente. Mas quando você começa a mergulhar profundamente nessas palavras, percebe que existe um nível de confiança que vai muito além do que estamos acostumados. Entregar o caminho não é apenas fazer uma oração rápida e seguir preocupado. Entregar é soltar, é abrir mão do controle, é aceitar que existe um Deus que vê o que você não vê, que entende o que você não entende e que está agindo mesmo quando você acha que nada está acontecendo. Agora, pense comigo por um instante. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Quantas noites você perdeu o sono tentando encontrar uma solução? Quantas vezes você se sentiu cansado, esgotado, sem forças para continuar? A verdade é que tentar controlar tudo é uma das maiores fontes de ansiedade que existem. Porque, no fundo, você sabe que não tem controle sobre tudo. E, mesmo assim, continua tentando. Mas hoje, essa mensagem está te chamando para algo diferente. Está te chamando para confiar de verdade. Não uma confiança superficial, mas uma confiança profunda, que permanece mesmo quando não há sinais, mesmo quando não há respostas, mesmo quando tudo parece estar parado. Existe algo sobrenatural que acontece quando você decide confiar em Deus de verdade. A paz começa a substituir a ansiedade. O descanso começa a tomar o lugar do cansaço. E mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, algo dentro de você começa a se transformar. Porque a confiança em Deus não depende do que você vê, depende de quem Ele é. E Deus não muda. Ele continua sendo fiel, continua sendo poderoso, continua sendo aquele que faz o impossível acontecer. E talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, mas hoje você precisa sentir isso de forma diferente. Você precisa viver isso. E talvez neste exato momento você esteja esperando um sinal, algo que te diga que tudo vai ficar bem, algo que confirme que você não está lutando em vão. E aqui está esse sinal. Não por acaso, não por coincidência, mas porque existe um propósito até neste momento em que você está ouvindo ou lendo essas palavras. Deus sabe exatamente onde você está, sabe o que está sentindo e conhece cada detalhe da sua história. Nada passa despercebido aos olhos dele. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum pensamento escondido. E mesmo quando você acha que está distante, ele continua perto, mais perto do que você imagina. Mas existe uma barreira invisível que impede muitas pessoas de viverem o agir de Deus por completo: a necessidade de entender tudo antes de confiar. Nós fomos condicionados a querer explicações, provas, garantias. Queremos saber como vai acontecer, quando vai acontecer e de que forma tudo vai se resolver. Só que Deus não trabalha assim.
Ele pede confiança antes da explicação. Ele pede entrega antes da resposta. E isso pode parecer difícil, porque vai contra tudo aquilo que estamos acostumados. Mas é exatamente nesse ponto que a fé começa a se tornar real. A fé não é sentir, é decidir confiar, mesmo quando você não sente nada. É continuar acreditando, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É permanecer firme, mesmo quando o cenário parece impossível. E isso não significa que você não vai ter medo, que não vai duvidar ou que não vai se sentir fraco. Significa apenas que, mesmo com tudo isso, você escolhe confiar. E essa escolha, por mais simples que pareça, tem um poder enorme. Porque quando você decide confiar em Deus, você está dizendo que acredita mais nele do que nos seus próprios medos. Talvez o que você esteja enfrentando hoje pareça grande demais. Talvez seja um problema financeiro, uma luta dentro da sua casa, uma dor emocional que ninguém entende, ou até mesmo algo que você não consegue explicar. Mas aqui está uma verdade que você precisa guardar. Não existe nada impossível para Deus. Aquilo que para você é o fim, para Ele pode ser apenas o começo. Aquilo que você vê como perda, Ele pode transformar em vitória. Aquilo que parece quebrado, Ele pode restaurar de uma forma que você nunca imaginou. E sabe o que é mais impressionante? Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele não precisa que tudo esteja organizado, resolvido ou favorável. Ele age no caos, no improvável, no impossível. Ele transforma histórias que pareciam perdidas em testemunhos que inspiram outras pessoas. E talvez, só talvez, a sua história esteja sendo preparada exatamente para isso. Para que um dia você olhe para trás e perceba que tudo aquilo que parecia dor era, na verdade, parte de um plano maior. Agora, existe uma decisão que só você pode tomar. Deus não força ninguém a confiar. Ele convida, ele chama, mas a escolha sempre será sua. Você pode continuar tentando controlar tudo, carregando esse peso sozinho, ou pode decidir hoje entregar de verdade. E entregar não é esquecer o problema. Não é fingir que não existe dor. É simplesmente dizer: Deus, eu não consigo mais sozinho, então eu coloco isso nas tuas mãos. E quando essa entrega é sincera, algo começa a mudar. Talvez não imediatamente ao seu redor, mas dentro de você. Porque a primeira transformação sempre acontece no interior. Antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele fortalece o coração. Antes de abrir portas, Ele prepara você para atravessá-las. Antes de responder suas orações, Ele trabalha em você. E isso é algo que muitas pessoas não entendem. Elas querem o milagre, mas não querem o processo. Querem a resposta, mas não querem a transformação. Só que Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que apenas no que você está pedindo. E enquanto você está nesse processo, pode parecer que nada está acontecendo, mas está. Cada dia, cada luta, cada momento difícil está moldando você, está fortalecendo sua fé, está amadurecendo suas emoções, está preparando você para algo maior. E quando o momento certo chegar, tudo fará sentido. Você vai perceber que Deus nunca esteve atrasado. Ele estava no controle o tempo todo. Então, respire fundo agora e pense: o que você precisa entregar hoje? O que está tirando sua paz? O que está ocupando seus pensamentos e te impedindo de descansar? Seja o que for, coloque diante de Deus. Não com palavras perfeitas, não com uma oração ensaiada, mas com sinceridade. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando verdade. E quando você se aproxima dele de coração aberto, algo poderoso acontece. A ansiedade começa a perder força, o medo começa a diminuir, e uma paz que não faz sentido para quem está de fora começa a preencher o seu interior. Essa paz não depende das circunstâncias, ela vem de Deus. E é essa paz que sustenta você mesmo quando tudo parece instável. É essa paz que te mantém firme quando tudo ao redor tenta te derrubar. Talvez você ainda não veja a resposta, mas continue confiando. Talvez você ainda não entenda o que está acontecendo, mas continue entregando. Porque Deus não falha, Ele não se esquece de você, Ele não ignora suas orações. No tempo certo, da forma certa, tudo vai se alinhar.
E aquilo que hoje parece impossível vai se tornar testemunho.